Então, retomando, pessoal, um dos pontos bastante importantes nas aulas sobre aminoácidos, que a gente não pode deixar de comentar, é que os aminoácidos, eles podem agir como ácido e base. Sendo assim, os aminoácidos, eles podem ionizar aí em soluções aquosas e em pH neutro. Ora, quando a gente estava falando a respeito da estrutura do aminoácido, estou aqui agora com um ponteiro para mostrar para vocês, nós falamos que os aminoácidos, eles apresentavam aí grupamento amino e grupamento carboxil ou carboxílico, juntamente aí com os grupos de radicais, que nós já apresentamos nos vídeos anteriores. E esses grupamentos, tanto o grupo amino quanto o grupo carboxílico e os grupos R, ou seja, os radicais de alguns aminoácidos, claro, não são os grupamentos R de todos os aminoácidos, mas de alguns, eles funcionam aí como ácidos e bases fracas. Então, dentro desse contexto, eu apresento aqui para vocês a forma não iônica de um aminoácido, ou seja, não apresenta ionização, consequentemente não apresenta carga, e apresento aqui para vocês a forma que a gente chama de forma zwitteriônica ou íon dipolar. Por que forma zwitteriônica? Porque aqui nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, e essas cargas, elas tendem a se anular. Então, quando um aminoácido, né, esse aminoácido, então, ele não apresenta um grupo R que seja ionizável, e esse aminoácido, ele é dissolvido em água a um pH neutro, ele passa aí a existir nessa solução como íon dipolar, ou também chamado como íon zwitterion, ou a gente pode também denominar como forma zwitteriônica, que do alemão significa dizer íon híbrido. Então, dessa forma, o aminoácido ele pode atuar tanto como ácido quanto como uma base. Então, substâncias, né, ou seja, aminoácidos ou substâncias aí com essa natureza dupla, ou seja, uma natureza ácido e base, elas são então ditas como substâncias anfóteras, sendo aí com frequência elas podem ser chamadas de anfólitos ou até mesmo de eletrólitos anfotéricos. Então, um alfa-aminoácido, ou seja, um aminoácido simples. O que é um aminoácido simples, pessoal? É um aminoácido que não apresenta uma cadeia lateral, que vai se ionizar. Um aminoácido com a cadeia simples, qual que vocês conseguiriam relembrar da tabela que eu apresentei para vocês, dos grupos de aminoácidos, qual vocês apontariam aí como um aminoácido simples? Bom, quem respondeu glicina, ok, acertou. A glicina, ela pode sim ser considerada como um aminoácido simples, já que a sua cadeia lateral é composta aí por um átomo de hidrogênio. Quem respondeu também aí, né, a alanina, também acertou, porque a alanina apresenta um CH3, ou seja, um grupamento metil, como um grupamento aí presente no radical, e que também são radicais simples e que não vão aí se ionizar, correto? Todos conseguem pensar dessa forma? Então, um alfa-aminoácido simples, ou seja, aquele que vai apresentar aí, né, um grupamento carboxílico e um grupamento amínico, né, ou um grupamento amina, como, por exemplo, aí vamos falar da alanina, a gente pode definir, então, esse aminoácido simples como aminoácido diprótico. Por quê? Quando esse aminoácido é totalmente protonado, ele possui aí dois grupos, tanto o grupamento amino quanto o grupamento carboxílico, podendo aí fornecer prótons para o meio. E daí, acredito que vocês devem estar se perguntando, nossa, bastante confuso isso. Então, como é que o aminoácido se comporta de acordo com o pH que está inserido?
Acredito que bastante, né, quase todos vocês devem estar se fazendo essa pergunta. Bom, dependendo do pH que o aminoácido está inserido, ele pode apresentar cargas diferentes. Então, vamos observar como isso acontece. Então, vamos pensar. Se o aminoácido, né, que não apresenta cadeia lateral que ioniza, e a gente, vamos pegar o exemplo aí da glicina, ou até mesmo da alanina. O que a gente vai observar? Num pH ácido não é aquele que apresenta uma quantidade elevada de prótons no meio. Então, se esse aminoácido está no meio ácido, ou seja, um pH aqui igual a 1, por exemplo, significa dizer que ele está em um meio rico em prótons, rico em cargas positivas. Sendo assim, o aminoácido ele não precisa doar o próton para o meio, concordam? Se ele já está no meio ácido, para que ele vai doar um próton para o meio? Não é necessário, pelo contrário. Por afinidade, os prótons que estão em excesso no meio, eles vão se ligar por afinidade a agrupamentos que apresentam a capacidade de atrair esses prótons. Quem seria aí o grupamento capaz de atrair esse próton no aminoácido, por exemplo, de glicina ou de alanina, que são aminoácidos simples? A gente poderia aqui apontar o grupamento amina, certo? Em um pH ácido, nós temos aí os aminoácidos na sua forma catiônica, mais um. Por que isso acontece? Porque o grupamento amino foi capaz de absorver os prótons que estão em excesso no meio. Então, ao invés de ser NH2, vai ser NH3+. Dentro da constituição do aminoácido, a gente vai ter o carbono alfa, nós vamos ter o átomo de hidrogênio e o grupamento carboxílico carregando o seu próton. E o radical, que se a gente estiver falando da glicina, o radical aqui vai ser quem, pessoal? Vai ser o hidrogênio e, portanto, essa vai ser a carga líquida final do meu aminoácido, glicina, por exemplo, no pH 1, no qual aí ele vai ter uma carga líquida igual a mais 1. Ok, pessoal? Consegue acompanhar esse raciocínio que nós estamos fazendo? Então, se a glicina, né, nós estamos falando sobre ela, se ela tiver um pH ácido, significa dizer que ela não vai doar próton para o meio, muito pelo contrário, ela vai absorver os prótons que estão em excesso no meio, por meio aí do grupamento amínico. E aí, portanto, esse aminoácido estaria na sua forma catiônica, na qual a carga líquida é igual a mais 1. Mas, se a gente começar a alterar esse pH, ou seja, à medida que a gente vai retirando os prótons do meio e deixando esse pH mais neutro, igual ao pH igual a 7, o aminoácido ele perde o próton presente no grupo carboxílico, correto? Para compensar a retirada dos ácidos do meio. Ou seja, se o meu pH era ácido, e aí eu começo a adicionar base, e à medida que eu vou adicionando base, esse pH ele vai ficando um pH neutro, significa dizer que eu estou tirando o próton do meio, portanto, para equilibrar, esse aminoácido acaba doando o seu próton para o meio. E normalmente o próton que ele doa é o próton proveniente do grupo carboxílico. Ok? Então, normalmente, nesses processos, o primeiro próton a ser liberado, quando há aí uma alteração do pH, é o próton do grupo carboxílico. Então, a gente pode observar que isso ocorre, pois a gente tem aí uma diferença na capacidade de ionização. Então, o próton do grupamento amina, ele tem uma capacidade de ionização muito menor do que o próton do grupamento carboxílico, ok? Então, nesse ponto, nós temos um aminoácido que apresenta uma carga negativa, proveniente do próton que foi doado para o meio. Olha, veja o próton sendo liberado aqui, à medida que o pH vai alterando. Então, essa carga negativa presente no grupo carboxílico é devido a essa saída do próton, e a carga positiva resultou do próton que esse aminoácido absorveu quando ele estava no pH ácido. Então, esse aminoácido passa a ter, então, uma região com carga negativa e uma outra região com carga positiva.
carga positiva com carga negativa, elas se anulam. Então, a carga líquida é igual a zero. Então, nesse ponto, nosso aminoácido está aí na sua conformação neutra ou zwitteriônica. Então, o aminoácido, agora, nesse momento, é um zwintério, ok? E se a gente continuar aí elevando o pH, a ponto de chegar em um pH igual a 13, que é um pH básico, então, nesse momento, o próton que estava aí no grupamento amina também é liberado no meio. Olha ele aqui representado de laranjado, ele sendo liberado para o meio. Então, agora, o grupamento amina não apresenta aquele próton a mais que ele recebeu quando estava no pH ácido. O próton, então, foi doado para o meio. Então, agora, eu só tenho a carga negativa do grupamento carboxílico. Então, vou falar que esse aminoácido agora está na sua forma aniônica. Portanto, a carga líquida é igual a -1. Ok? Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, pessoal, é que entre a forma catiônica e a forma zwitteriônica, nós temos aí uma constante de equilíbrio. E dessa forma, nós denominamos essa constante como K1. Assim como entre a forma zwitteriônica e a forma aniônica, nós temos outra constante de equilíbrio. E essa constante a gente denomina de K2. Então, pessoal, a desprotonação dos grupos ácidos e aminos do aminoácido produz aí uma curva de titulação típica. E na titulação dos aminoácidos, a gente tem pKa é igual a menos log de Ka, no qual o Ka do grupo carboxílico, nós vamos falar que é o pK1. E o pKa do grupo amento-amina, nós vamos denominar de pK2. O pK1, então, e o pK2 são pontos importantes aí na curva de titulação de um aminoácido, e eles vão determinar a sua capacidade tamponante. Vocês lembram que a gente falou na aula de pH sobre a capacidade dos aminoácidos em tamponar? Então, é isso que nós vamos ver a partir do próximo vídeo.